Muito boa tarde para você, seja bem-vindo aos Donos da Bola desta sexta-feira, antevéspera do Clássico Grenal 400, e o jogo já começou aqui no estúdio. Já temos um Grenal, Dr. Homero Bellini Júnior hoje vai ter a companhia de Luciano Davi, ex-diretor de futebol do Internacional, vice-presidente também, né, Davi? Conselheiro, enfim, obrigado pela sua presença aqui. Que agradeço. Legal, vamos debater e projetar esse Clássico Grenal que promete ser quente. Tudo bem, Bellini? Ótimo, estou muito feliz em hoje ter a presença do Luciano aqui, que afinal vamos ter um representante oficial do Internacional no programa. Tu tá feliz porque depois de 10 anos tu é favorito no Grenal. Depois de 10 anos tu é favorito no Grenal, só por isso tu tá feliz. E tu já notaste que não dá para dizer nada fora do ar, porque os caras roubam as tuas manifestações. Sim. Bom, e a gente quer saber o que você acha do Clássico Grenal. Para você, quem é que chega melhor? O pessoal pode mandar mensagem, né, Roberta? Boa tarde. Isso mesmo, Chico, boa tarde. A gente quer saber, pode mandar seu recadinho através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acesse a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Participe com a gente. Não tem como negar, né? O Clássico Grenal é um campeonato à parte. Um jogo que mexe com a cidade, com o estado e até mesmo com aqueles que nem mesmo são apaixonados por futebol. O Grenal, o maior clássico do Rio Grande do Sul, tradicional partida entre Grêmio e Internacional. É um jogo diferente, né? É um jogo muito sentido, um jogo que as duas equipes se respeitam. Uma coisa que mobiliza bastante, não só nós, mas a torcida. Às vezes ele não é tão bem jogado, mas ele é sempre muito bem disputado. Estamos falando do Grenal porque os dois times se deram bem nas semifinais e garantiram a classificação para a grande final. E o favorito? Quem chega melhor para esta partida? O Grêmio de bem com a vida na Libertadores ou o Inter com a melhor campanha do Gauchão? Pra mim, com certeza, o favorito tem que ser o Grêmio, né? Clássico não tem favorito. Ser favorito ou não, isso quem tem que falar são vocês, né? Vocês que acompanham aí as duas equipes. Não dou para eles nem para nós qualquer tipo de favoritismo. Isso é uma grande bobagem, é um jogo igual. Muitos torcedores devem estar pensando, Grenal em uma final é rotina, sem nenhuma novidade, né? Na verdade, não é um fato tão corriqueiro assim. Em 95 edições do Gauchão, Grêmio e Inter jogaram apenas 8 finais entre si. Cada um tem 4 títulos. E esse clássico ainda tem um ingrediente extra. Será a primeira decisão da Arena do Grêmio. O estádio foi inaugurado em dezembro de 2012 e desde então os gremistas não haviam conseguido assistir a uma final de campeonato na nova casa. Não temos que preocupar com isso, né? Por ser o primeiro jogo da Arena, a primeira decisão. Não temos que preocupar com isso por causa do estádio. No segundo jogo também o Inter vai jogar provavelmente, né? Ninguém se sabe. Pode ser o jogo no Beira-Rio e vai ser a primeira final também do Beira-Rio novo, né? É um grande jogo, é o jogo mais importante que tem da cidade. É importante que a gente jogue em grandes palcos. A Arena é um grande palco, Beira-Rio também é um grande palco. E se for possível, a gente jogar nesses dois estádios, só vai embelezar o espetáculo. Pois é, clássico é assim, disputado nos detalhes, até mesmo nas palavras durante as entrevistas. Falando em Arena, o estádio já recebeu 2 clássicos. Em nenhum houve vencedor. No Brasileirão do ano passado, empate por 1-1. Mesmo o placar do Grenal do Gauchão deste ano. O Inter é o atual tricampeão. De 2011 para cá, venceu todas as edições do campeonato. E foi, nesse ano, a última vez que o Grêmio havia disputado uma final. Título mesmo só em 2010, ou seja, há 4 anos, o tricolor não leva para casa a taça do estadual. Ok, vamos entrar mais a fundo na história dos confrontos entre Grêmio e Internacional. Domingo, após 105 anos de rivalidade, será disputado o Grenal de número 400. Em 1989, o Grêmio venceu nos pênaltis o clássico número 300, após empate sem gols no tempo normal. No Grenal 200, vitória tricolor 3-1. Já o 100º clássico foi o primeiro que terminou empatado em 0-0, em 1948. Estamos diante de um Grenal recheado de histórias, de elementos que tornam este jogo ainda mais importante, mais acirrado e mais imprevisível. Isso tudo é Grenal.
Ah, o Grenal, que espetáculo que é o Grenal, né, Ribeiro? Tem que estar ativo no Grenal, né? Ribeiro. Cara, eu tava pensando nas... Tem que levar a consideração do Abel Braga, que ele fala em todos os jogos. E tem tudo a ver com ativo, pra dentro deles. Né? Vai, Ribeiro. Ai, meu Deus. Sabe o que é? É que nós estamos recebendo aqui a visita do Luciano Davi. Então ele não tá acostumado a ver ao vivo aqui as peripécias de um cara como eu, né? Tu me conhece faz tempo. Eu sou um grande apreciador do programa. Não, mas é que tu me conhece faz tempo. Antigamente, sabe, eu estava muito cansado. A gente ia fazer setor lá, estava caidaça, que tu não sabia. Eu andava numa moleza. E isso acaba afetando a autoestima da pessoa, entendeu? Tu fica para baixo, tudo fica para baixo, entendeu? É que agora, né, depois do ativo, meu amigo, minha amiga, o que eu tenho que fazer mais para dizer para você que está aí do outro lado e que não tomou ainda a iniciativa de mudar a sua vida? Você está caidaço, né? Você está caidaço. Será que as pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles estão entendendo. Cara, sabe, larga a timidez, vamos viver a vida. E é legal. Pô, tu fica muito melhor, mais disposto e tal. Olha só. Pensa bem numa coisa, quando o cara tá bem, tá firme, tu fica até bonito, é ou não é? Então, rapaz, vamos lá, é partido pro ataque da cama, você tem que fazer isso, ficar com menos desculpas, é isso aí a todo momento. Eu sinto muito em dizer, meu jovem, mas quem não dá atenção vira segunda, terceira, quarta opção. Acrescente o ativo na sua relação e descubra que a vida pode ser mais intensa, prazerosa, gostosa. Para você que não conhece, o ativo é um estimulante destinado aos homens de 20 e lá vai pedrada. Não altera a pressão sanguínea e sabe a mais ligando para o 30370707. E atenção para a promoção, as primeiras 100 ligações levam o ativo com desconto, facilidades no pagamento, embalagem discreta, entrega sigilosa e gratuita. Ativo comprou, presente e ganhou. Então, quer ficar como o Ribeirinho aqui? Charmosão, o Richard Gere dos Pampas, com esse sorriso fantástico, sempre de bem com a vida. Ativo 30370707, por quê? Ativo é você, na ativa sempre. Gente, ouve, só as risadas do pessoal no suíte lá em cima, comandando o programa, você tem uma ideia do que o Ribeiro provoca. Tem dias aqui. que eu não tenho dúvida que, além do ativo, o Ribeiro fuma alguma coisa. Não, deve ter alguma coisinha na salada dele. O Ribeiro tá emaconhado. Tá emaconhado. Não tem dúvida. Olha só, gente, esse Grenal tem alguns ingredientes. É o Grenal de número 400 da história, é a primeira decisão do Grêmio na Arena. A gente recuperou na matéria um dado que até eu desconhecia. Em 105 anos de história, Grêmio e Internacional decidiram o Campeonato Gaúcho apenas 8 vezes. É muito pouco. Ou o Grêmio ou o Inter venceram o Campeonato Gaúcho na maior parte. E quando o Grêmio venceu, boa parte o Inter foi vice e vice-versa. Porém, final mesmo, aconteceu apenas 8 vezes. Eu não sabia disso. É um dado, Como é que interessante. é o negócio? Não, é que dependendo do regulamento, ou é hexagonal, ou octogonal final, ou pontos corridos, quadrangular, sempre tem um campeão e um vice. E Grêmio e Internacional sempre disputaram, mas decidiram campeonatos gaúchos em finais apenas 8 vezes. Não, é que eu acho assim... Isso me surpreende. É que realmente, o Chico, pela questão da fórmula, o Chico tem toda a razão. É que a gente tem a impressão de que sempre decidiram... Porque como era octogonal, hexagonal, o último jogo era um Grenal. E o jogo valia a decisão. Perfeito. Mas não era... Mas em finais, mata-mata, decisão... Não, nós temos vários exemplos nos últimos anos em que o vice-campeão não é um da dupla Grenal. É verdade. Que um da dupla Grenal ganha quase sempre, mas o vice é um outro time. Isso. O ano passado, inclusive, né? Sim. Aliás, o Grêmio, se não me engano... Não, o Grêmio desde 2011, foi a última vez que ele chegou na final. Pois é. Aliás, Luciano Davi e Homero Bellini Júnior, quem chega melhor no Clássico? Começa o Luciano, né? Visita. Primeiro, agradeço pelo convite de estar participando dessa bancada tão qualificada. E de um momento histórico, né? Um Grenal de número 400 para todos nós que amamos o futebol gaúcho. Eu quero dizer que, para mim, esses dois Grenais, eles vão ter muita qualidade dentro de campo. Eu acho que os dois times chegam muito prontos. Eu acho que nesta soma das duas finais, eles ajudam a qualificar o Campeonato Gaúcho, que está sendo tão criticado e desvalorizado, e não só o Campeonato Gaúcho, como todos os campeonatos regionais do Brasil. Isso é uma preocupação que nós temos que ter. Mas Internacional e Grêmio chegam preparados. O Internacional com um time mais experiente, de jogadores que estão há muito tempo juntos,
E um Grêmio que para mim não é surpresa, é bastante organizado com a presença do Anderson Moreira. Eu me lembro quando contrataram o Anderson e o Marceredian como preparador, eu comentei num programa de esportes que o Grêmio vinha para complicar esse ano. O Anderson faz um trabalho de excelência dentro do Grêmio, é um cara que ainda vai crescer muito profissionalmente e, infelizmente, vai crescer dentro do Grêmio, porque era um profissional que era do Internacional, né? Que foi demitido, e que a gente não soube aproveitar melhor a oportunidade de usar o Anderson como um profissional que aí eu tenho que reconhecer, em alguns momentos o Grêmio ele sabe aproveitar melhor e mais essa questão de buscar esse treinador revelação, né? Passou o Mano, passou o Tite, passaram a história, Filipão. E o Internacional botou fora essa história do Anderson, porque é um treinador que eu não tenho a menor dúvida vai ter o maior sucesso. Tenho certeza, conheço o trabalho do Abel, sei da experiência dele, sei da história dele, conhecemos a história dele dentro do Internacional desde a década de 80, né, com aquela frustração do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, e após, né, com o sucesso da Libertadores de 2006 e o Mundial. Acho que vai ser um Grenal, salvo algum tipo de informação que a gente não conhece, acho que vai ser um Grenal de extrema qualidade. A única coisa que me entristece nesse momento é a quantidade de torcedores da torcida adversária no campo. Eu quero dizer aqui que passei por 2 anos da gestão do Giovanni Luiz tentando, com a Brigada Militar, com a administração do Grêmio, fazer com que a gente aumentasse de novo o que era a nossa história. Claro, o Internacional, nos últimos 2 anos, teve o problema da estrutura física, né, do seu estádio, mas agora é o momento de sentarmos para conversar de novo e fazer com que os Grenais voltem a ter 3 torcidas para 1, que é o que dá um encanto num Grenal, que é o que dá o aumento da rivalidade, uma coisa que não acontece mais por causa da violência. Eu acho que a gente tem que, e a imprensa tem que trabalhar muito em cima disso. Nós temos 2 novos estádios, é humanamente impossível imaginar que um ser humano vá lá para fazer, para quebrar, para depredar 2 palcos tão lindos como são os palcos do Internacional. O momento é delicado, né, Davi? Luciano, é bastante complicado. Luciano, eu prezo o teu discurso. Quase sonhador, né? É utópico, infelizmente. E digo isso com tristeza, entendeu? Porque nós não podemos, e é um equívoco que às vezes nós fazemos, tá? É que separar o futebol, o Baldasso, meu querido companheiro, tem muito essa tese do mundo paralelo, né? O futebol, ele é uma extensão do que acontece na sociedade. Tá? Olha como está bonito hoje, Baldasso. A sociedade é muito violenta, o futebol é muito violento. Não adianta nós queremos mudar o futebol. Se a sociedade continuar violenta, o futebol vai ser uma extensão. Infelizmente é assim. Então, não dá para a gente começar achando que nós vamos começar pelo futebol. Infelizmente não, porque é uma questão cultural, é uma questão social, né? Então, o Luciano Davi é de uma época em que não é tão antiga assim, tá? Não é tão antiga assim, que tu vinha no Transurb, vinha no mesmo vagão a torcida do Inter, do Grêmio, claro, metade para cada lado, gritando uma contra a outra, segunda divisão e não sei o quê, que no estádio se provocava, claro que precisava da divisão e proteção da Brigada Militar, só que nós não tínhamos um crime organizado como nós temos hoje. Selvageria. Pessoas que se prometem na internet, organizam uma ação criminosa e executam a ação criminosa. Vamos estar em tal horário esperando a torcida tal, no trem, na estação tal, para bater neles. Hoje é uma ação criminosa. Na nossa época, as brigas que aconteciam eram de gente que perdia a cabeça e era exceção. E aí podia ter o 3-1 num Grenal, que infelizmente hoje não pode mais. Mas eu não tenho a menor dúvida que serão 2 jogos de extrema qualidade. O Bellini, o Grêmio é favorito? Olha, Chico, nos últimos 5 anos, pelo menos, todas as vezes que tinham Grenais, ou eu achava que tudo era muito parelho, ou em 90% das vezes eu achava que o Internacional era favorito. Dessa vez eu acho que o Grêmio é favorito. Acho que o Grêmio chega melhor para o Grenal. Acho que o Grêmio é um time mais pronto, mais bem acabado, mais organizado. O Luciano aqui só ratificou os elogios que a gente tem feito ao Anderson, porque o conhece melhor do que nós, trabalhou com ele, mas é só olhar o time do Grêmio dentro de campo para tu ver que tem dedo de treinador. E mais do que dedo de treinador no time propriamente dito, ele soube escalar, soube armar, ele tem convicção, mas ele sabe recuar nas suas convicções quando ele vê que a coisa não dá certo. O time tem estrutura, ele escala bem, ele mexe bem, ele tem leitura ótima de jogo, mas mais do que isso,
E aí era a coisa que eu não sabia do Anderson e era a dúvida que eu tinha antes da vinda dele. Ele tem domínio de vestiário. Tu vê nitidamente que o grupo do Grêmio é um grupo completamente fechado, unido, todos em busca de um mesmo ideal. Claro que nisso também tem méritos da direção do Grêmio, tem mérito do Rui, do Quitolina, do presidente Koff, que certamente estão mais presentes no vestiário, mostrando a importância para o Grêmio de ganhar um título relevante esse ano e também ganhar o Campeonato Gaúcho, que não se ganha há tanto tempo. Então acho que há toda uma circunstância nesse momento que favorece o Grêmio. Eu estou muito otimista e realmente eu acho que dessa vez o Grêmio chega como favorito. Isso não é, obviamente, nenhuma garantia que o Grêmio ganhe, mas para mim ele chega melhor. Eu tenho algumas torcidas neste Grenal. Não por um ou por outro, até porque eu, casualmente, nasci no Rio Grande do Sul e nunca torci para Inter ou para Grêmio. As minhas torcidas... As minhas torcidas... Você disse ontem que era a Juventude aqui? Sim, eu tinha uma afeição pela Juventude. Estou dizendo para o Inter e Grêmio. Entendi. Mentira, eu torci para um dos dois, só que isso faz muito tempo. Fui até de organizado. Assim, as torcidas que eu tenho... Primeiro que exista um vencedor no Grenal. Eu estou cansado e a estatística mostra chega de empate, que, cara, é muito empate em Grenal. É muito empate nos últimos Grenais, isso não é legal. Aí é sério mesmo, para mim não tem o sofrimento de estar torcendo para um ou para outro, que vença algum. Que tenha um vencedor o primeiro Grenal e que tenha um vencedor o segundo Grenal. Mais do que isso, o empate, ele já chegou ao mesmo número de vitórias do Grêmio. Exatamente. Na história dos clássicos. Isso. Então, o Grêmio vencendo, o Grêmio consegue se distanciar do empate. Os colorados, inclusive, fazem a brincadeira que a segunda força do Rio Grande do Sul hoje não é mais o Grêmio, é o empate. É o empate. Né, doutor Homero Bellini? Não, eu tenho tido dificuldade de dormir, inclusive, em função desse comentário. É uma coisa muito relevante. Mas assim, o Grêmio chega melhor, o Grêmio está melhor estruturado, o Grêmio está melhor trabalhado. O Inter até apresentou, me surpreendeu de alguma forma pela atuação no último jogo, porque atuou muito bem. Mas o Inter ainda tem problemas estruturais, inclusive. Eu costumo dizer aqui, estou dizendo há bastante tempo, está caindo de maduro o Igor no lugar do Jorge Henrique. Então, o Grêmio seja melhor, o Grêmio chega melhor. Pode não significar nada. Às vezes não significa. Eu aqui já me quebrei nesse programa uma vez, que eu disse que o Inter tinha ganho o Grenal, porque era muito melhor que o Grêmio. Foi lá o Grêmio com o Roger de técnico e ganhou o Grenal. Mas o Grêmio chega melhor, não tenho dúvida disso. E aí, Ribeiro? Pesa muito a experiência, desculpa, Ana, mas acho que pesa muito a experiência de alguns jogadores internacional que podem fazer o diferencial também, né? Não fala da Alessandro, que o doutor Melo se arrepia todo. É um jogo tarimbado, é um jogo... Eu me lembro de um Grenal no Olímpico, não sei se vocês recordam, que nós tínhamos a dupla Diego e Diogo. O Diego era titular e ele tomou um cotovelaço do Roger, se eu não me engano, pode ser? No Olímpico? No Olímpico. Não é o estilo do Roger. Acho que foi no Olímpico. Do Olímpico 3-1 Inter? Isso. 3-1. Rodrigo Paulista fez o último gol. Esse aí, o dia de muita chuva. Ele ficou sem respirar o jogo inteiro. Eu lembro também das vitórias do Grêmio, eu não lembro só das vitórias. Ele acabou com o jogo do Guri. O Guri ficou sem respirar o jogo inteiro. Então, não que eu esteja aqui invocando a violência, não é isso, entendeu? Mas é que uma intimada dessa no campo, de um jogador mais velho para um menino que joga na correria, entendeu? Pode fazer mudar o jogo. E o Internacional tem essa experiência, tem jogadores tarimbados. O Luan não tem esse perfil, Ribeiro. O Luan não é um jogador que se intimida. E o Luan já tomou, olha, o jogo do Brasil, aliás, só um parênteses de 30 segundos. O Brasil foi o melhor adversário que o Grêmio teve esse ano. Mais do que os da Libertadores. Mais que os da Libertadores. O melhor adversário. Tá de parabéns o Rogério Zimmermann fez um trabalho fantástico, montou um time espetacular na organização. O Brasil foi um grande adversário e o Grêmio passou com muita dificuldade por méritos do Brasil. E o Luan não se intimidou, isso. Tomou pau e não se intimidou. O Luciano tem toda a razão, porque no clássico, qualquer circunstância especial, ela se potencializa e ela pode mudar a condição do jogo. São vários exemplos. Daqui a pouco começa o jogo do Alessandro enlouquecido, Grenal, e é expulso. 5 minutos. Mudou a história do Grenal. Mudou a história do Grenal. O Grenal do 5-2, que é tão lembrado pelos colorados, é um Grenal que com 10 minutos de jogo tinha 3 jogadores expulsos. Tu mudou a história do Grenal. Mas tu teve 3 jogadores expulsos, mudou a história do Grenal, só que aí o Grêmio teve um treinador que fez uma brincadeira dentro do campo. Não é o caso do Enzo. Se eu bem conheço o D'Alessandro, o Inter já deve estar concentrando. E ele deve estar grudado no Arangues, contando para ele qual é que é a história do Grenal, como é que se joga o Grenal. Sim, tem que explicar. Ribeiro, eu estou curioso, qual é o teu sentimento? São dois jogadores que podem se diferenciar. Qual é o teu sentimento para o clássico, Ribeiro? Estou curioso. Em mim, por favor. É uma máscara. Gente,
eu não tenho bola de cristal. Por isso que eu digo que é o sentimento. Mas parece. E eu corroboro tudo que os nossos nobres colegas falaram aqui. Né? Na verdade, cada um tem um pouco de razão. Né? Mas tu sempre sabe mais, é por isso que eu estou te perguntando. Isso também é uma obviedade. Né? Eu sou mais talentoso, claro, que eu vou fazer. Eu não tenho culpa de ter opinião? nascido assim. A minha opinião é a seguinte, ó. Infelizmente, eu tenho uma tese de que o Grenal sempre foi muito mais peleado, né, para usar uma expressão bem nossa, do que jogado. Eu não me lembro de um Grenal bem jogado, o último. Não lembro. E se a gente for pegar na história, vamos ver que são poucos. O brasileiro do ano passado no Centenário foi muito bom. Teve um 2-2 do Centenário no ano passado, faz um ano. No Centenário foi um jogaço de bola. Eu discordo, mas eu não vou debater contigo isso porque tu tens a tua opinião e eu respeito, entendeu? E o sentimento? Então, o meu sentimento é que nós teremos dois times que, como sempre, vão ter mais medo de perder do que vontade de ganhar, tá? E nós teremos 2 empates. As finais do Gauchão serão 2 empates? 2 empates, isso aí. Tá. Mas acho que assim, ó, nós vamos ter gols ainda. Como tem saldo qualificado... Deixa eu só entender. Se que horas tu atende, pai Ribeiro, para dar o telefone? Se tu disse que tu não tinha bola de cristal. Não te pediu palpite, te pediu opinião. Eu acabei de dar tu deu palpite. Tu deu palpite, sabe por quê? Porque se tu diz que o Grenal é um jogo muito mais peleado do que jogado e que por isso vai dar empate, não teria acontecido outro tipo de resultado na história além de empate. Não, mas aí já é uma projeção. O que tu quer que eu faça? Eu quero ter uma opinião. Eu quero que tu faça base teórica na tua opinião. Eu vou dizer uma coisa, Baldasso, assim, e assim com muito respeito, harmonia. Tu vê que hoje eu tô um cara mais contemplativo. Então vamos lá. Entendeu? Ô, Baldasso, vai te catar, Baldasso. Vai pular eu acho que tem uma situação muito diferenciada esse ano. Tu tem os 2 treinadores dos 2 times são treinadores que jogam para ganhar jogo, jogam para frente. Os 2 pensam futebol assim. É uma tendência. Isso pode dar uma cara pro Grenal. A gente está vendo imagens de clássicos antigos. Assim, ó. Fala. E eu acho que tem uma outra diferença também. A gente sempre faz a crítica que a gente não pode ficar se balizando por o Campeonato Gaúcho, né? Pela referência do Campeonato Gaúcho. Mas eu acho que Inter e Grêmio estão mais preparados esse ano para começar, por exemplo, um brasileiro. Como o Grêmio já vem demonstrando na Libertadores, o Inter na Copa do Brasil, mas eu acho que eles já estão mais preparados e isso faz sim com que o Grenal seja um Grenal de qualidade. Ô, Roberto, o que o pessoal de casa aí tá achando? Quem é que chega melhor? O Carlos Miguel vai ser 2-1 pro Inter, gols do Alessandro e do Arangues, o Igor Ruggeri. Boa tarde a todos, sou colorado, mas admito que estou com medo do Grêmio, mas tenho fé no meu Inter mesmo assim. O Jonas Canales, clássico é difícil achar favorito, mas eu aponto o Inter com um leve favoritismo por disputar o último jogo em casa. E o Michael Ataíde, que além da vitória do Grêmio por 2-0, seja um Grenal sem preconceito de ambas as partes. Ô, Davi, aproveitando a tua presença aqui, tu tá fora do futebol, tu tá afastado do futebol. Como é que tu classifica a tua experiência no futebol? Decepcionado com o futebol? Tua experiência foi traumática, não foi? Tu voltarias a comandar um futebol no Inter? Das coisas que eu mais amei fazer nos meus 47 anos de vida foi ficar 12 anos dentro do Internacional. Me prejudicou financeiramente, me prejudicou pessoalmente, mas foi um grande aprendizado de vida para mim, para os meus negócios, hoje em dia. Tive minhas frustrações, sim, não tem a menor dúvida, tive, e o meu afastamento foi em cima dessas frustrações. Mas deixei vários amigos, as pessoas que hoje fazem a gestão com o Giovani foram pessoas que também eu ajudei o presidente a escolher e sei da competência dessas pessoas. A única coisa que mais me frustra foi não poder ter, com a faca e o queijo na mão, não poder fazer do Internacional um clube 100% profissionalizado. Quando eu chamo um clube 100% profissionalizado, eu não estou fazendo crítica a nenhuma das pessoas que estão lá. É que nós temos que parar de pensar no futebol como se o cargo político fosse profissional. O cargo político imprime metas. Quem tem que fazer a área profissional são os profissionais contratados em qualquer uma das suas áreas. Sem dúvida. Não consegui contratar o profissional que eu queria na época, depois que o Fernandão subiu para técnico. Felipe Ximenes. Fiquei sem o meu profissional. Não consegui fazer com que o Aode Cunha permanecesse no Internacional, que foi uma contratação nossa também, para fazer a avaliação. Tem uma outra que certamente deve ter te frustrado muito, porque te frustrou a todos nós. O Nilmar. Essa foi das piores. Essa foi das piores. Nilmar, eu quero dizer aqui, me lembro muito bem que a Band me entrevistou aquela noite. Te deu muita porrada também, né? A Band me entrevistou aquela noite e eu quero dizer aqui para vocês, o Nilmar estava contratado. O Nilmar estava apalavrado.
Era só assinar o contrato, quer dizer, nós não podíamos fazer vazar a informação, mas nos surpreendemos quando o último obstáculo nosso era o contato com o presidente do Vídea Real, que o presidente Giovanni, por sinal, fala muito bem espanhol, fez o contato, nós ficamos no Viva Voz falando com o presidente. Às 22h38 nós acertamos a forma de negociar o Nilmar e às 23 por aí saiu no site do Al Rayyan, que tinham 2 passagens compradas tanto para o Nilmar quanto para o empresário dele, que ele estava sendo contratado por lá. Eu tenho uma frase que os meus amigos sempre me cobram muito, que o coração perdeu para o petróleo, né? A proposta era muito maior e eu não faço crítica nenhuma nem ao empresário, nem à pessoa do Nilmar, da qual eu tenho o maior apreço pela história dele no Internacional, porque foi uma opção dele. Era um jogador jovem ainda, que tinha muito mercado. Ou seja, ele mudou de ideia na última hora. Não é que ele tenha mudado de ideia, nós não tínhamos nenhum contrato assinado, né? Mas assim, foram 3 meses de namoro, eu fui 4 vezes a São Paulo sem ninguém saber, para falar com o Nilmar, para falar com o empresário dele. Era o ataque do meu sonho, né? Forlan e Nilmar, né? Infelizmente a gente não conseguiu naquele momento. Eu lamento, tá? E aí eu faço sim a crítica. Eu chorei, Nilmar, né? Eu faço a crítica ao Nilmar, porque o Nilmar é um jogador fantástico, que por conta dessas escolhas sempre financeiras na sua carreira, deixou de ser um jogador que tivesse construído uma carreira na seleção brasileira, por exemplo. Isso aí. Não, e hoje estaria disputando uma vaga. Nilmar, no auge, o Nilmar é melhor do que... Só não é melhor que o Neymar, dos atacantes brasileiros que jogam hoje. Não é melhor que o Neymar. Jogador de velocidade que o Internacional precisava naquele momento. O Nilmar tem mais bola para a carreira que teve. Essa que é a grande verdade, mas por conta das escolhas. A saída dele daqui, o Nilmar foi para o Lyon cedo demais. Aí ele veio para o Corinthians, se consagrou no Corinthians, ele teve problema no joelho, se lesionou. O Nilmar sempre fez a escolha financeira. Talvez por conta de influência do seu empresário, o Orlando da Hora. Que eu respeito. Ficou rico, está milionário. Só que lamento, como um amante do futebol, que gostaria de ter visto o Nilmar ter construído uma carreira mais visível na seleção brasileira. Roberta. Bom, vou ler uns recadinhos então em relação ao clássico. O Cauã Alves, sem dúvida, quem chega para o jogo é o Grêmio. Pode não ter a melhor campanha do Gauchão, mas é um dos melhores na Libertadores. Mas em Grenal não existe favoritismo. O Adriano Menezes, do Grêmio, é favorito, pois está com um time melhor. E o Marcelinho Ponço, na minha humilde opinião, se vocês me permitirem, no primeiro Grenal dá empate e no segundo dá 3-2 para o Inter. Vão ser 2 grandes jogos. É o que a gente espera. Ô, Davi, mas também não vou falar só das coisas ruins, né? Eu considero um acerto a vinda do Diego Forlan. Ele te decepcionou? Para mim, não. Acho que ele sofreu com convocações, com lesão, com um momento turbulento do time. Mas tu esperava mais dele? Individualmente eu esperava um pouco mais, coletivamente eu me frustrei bastante, porque o Forlan tinha uma leitura de jogo que alguns companheiros não entendiam. Essa é a minha visão. Ele tinha o passe futuro, ele pensava a bola antes, aí a bola ele lançava a bola, o cara não acompanhava. Sim, ele era muito mais inteligente que exatamente isso. Então e eu achava que o Nilmar naquele momento poderia cumprir essa função. Não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo crítica a nenhum atleta do Internacional, da qual eu conheço todos, mas era o que a gente estudava. E é uma outra coisa, como ele não deu o resultado de campo esperado, ele não deu o resultado de marketing esperado que nós esperávamos para suprir a demanda de pagar o salário dele, que não era baixo, era um dos maiores salários do Internacional. Então, realmente, isso me frustrou bastante. Eu acho realmente que foi um desperdício a passagem do Forlan pelo Inter, por conta do momento histórico, o fato do estádio, foi tudo muito ruim para isso também. Ele não jogou no Beira-Rio. Até para tu estabelecer uma questão de marketing, tu não ter o estádio para reforçar. Agora, eu não me decepcionei com a qualidade técnica do Forlan no Inter, porque eu acho que quando eu tive a oportunidade de ver o Forlan jogando, eu vi o Forlan jogando bem. Ele foi mais vítima, né? Foi mais vítima de um processo todo do que qualquer coisa. Também acho. Olha só, o árbitro que venceu o sorteio para apitar o Clássico Grenal é o nosso representante da FIFA, Leandro Voaden. Para que as pessoas entendam como funcionou o sorteio, o Voaden foi para o sorteio com o Márcio Chagas, o Voaden venceu. E o perdedor desse sorteio, no caso o Márcio Chagas, foi para o sorteio com Anderson Daron para a grande decisão, daqui 15 dias. E o Márcio Chagas venceu o sorteio. Portanto, Voaden apita nesse domingo e o Márcio Chagas daqui 15 dias. O Voaden que tem 8 clássicos na carreira e ele tem só uma vitória do Grêmio. Só que ao mesmo tempo que ele só tem uma vitória do Grêmio nesses 8 jogos, ele já participou de 2 títulos do Grêmio. O de 2010 e o de 2006.
E tem 3 empates, se eu não me engano, e 5 vitórias do Inter. 4 vitórias do Inter. O Daronco até pode ter feito um bom campeonato, mas o Chagas e o Voaden são melhores do que ele. Até porque hierarquicamente estão na frente. Eu não sei se tu separou o momento para a gente falar isso no programa, mas nós entrevistamos o Voaden ontem. Isso. E o Chico Garcia fez uma colocação ao Voaden absolutamente pertinente diante do momento em que nós vivemos, que foi o cântico "Chora Macaco Imundo", que a torcida geral do Grêmio canta por vezes, de que forma ele interpretaria e trataria num clássico. Porque esse cântico muito provavelmente vai acontecer. E o Voaden fez uma... Porque é o primeiro Grenal, o Voaden deu uma contextualização muito bem embasada, aliás, em que ele disse que sim, faz parte do folclore, sim, a torcida do Grêmio chama assim a torcida do Inter, mas que ele entende que o atual momento... O momento é delicado. Não seria de bom tom... É isso aí. A torcida do Grêmio cantar isso. E ele aventou a possibilidade, inclusive, de parar o jogo e colocar em súmula se ouvir esse grito da torcida do Grêmio. É uma situação, a gente sabe, delicada, cada um tem uma posição. Eu estou com o Voaden. Eu acho que pelo momento, eu sei que tem muitos torcedores negros, por exemplo, do Grêmio, que cantam macacada e macaco para os colorados, inclusive chamando jogadores caucasianos de macacos. Eu sei de tudo isso, mas a origem me parece racista. E o momento não é adequado para que a gente escute isso. Acho que é importante dizer que já há alguns jogos que esse canto não tem sido entoado nos estádios. Diminuiu, por vezes aparece, mas diminuiu bastante. É que não é só o macaco imundo, tem uma outra também que trata de macaco. Então a torcida geral do Grêmio, os caras da geral têm bronca comigo, já gritaram: "Ei, baldaço, vai para aquele lugar". Eu queria dizer o seguinte, eu sempre gostei da geral do Grêmio. Eu acho que é uma torcida que revolucionou a maneira de torcer dentro do país. Acho que em determinado momento, por brigas de liderança, se perdeu. Mas eu acho que essa torcida que tem cânticos tão maravilhosos, que privilegia os outros cânticos que tanto influenciaram várias torcidas do Brasil. E esqueçam esses do Macaco Imundo, até porque o do Macaco Imundo segue dizendo que o Inter nunca ganhou de ninguém e não deu sorte, porque ganhou de todo mundo depois que essa música... Davi, até pra gente saber dos colorados, porque o argumento de muitos gremistas é que o Inter tem lá o planeta dos macacos, uma faixa com a torcida, a macacada, tem um símbolo, tem um mascote auxiliar adicional, né, além do Saci, que é um macaquinho e tal, que é o escurinho. Porque a gente entende, eu entendo pelo menos, que o Inter assumiu esse mascote naquele sentido de que o apelido que tu aceita ele não pega. Para diminuir, para minimizar o preconceito. O Palmeiras é porco. Na realidade, também, internacional... Mas como é que os colorados recebem isso? Eu acho que a gente tem que avaliar como um todo, né? Não é só para a torcida colorada esse tipo de crítica que se faz, né? Esse tipo de observação que se faz num cântico desse. O Internacional, historicamente, lá atrás, em décadas passadas, assumiu o jogador negro, né? Diferente de outros clubes, quer dizer, então assim, a gente não vê nada demais nisso. Só que, claro, o momento eu acho muito delicado. Eu acho que seria interessante que nesses 2 Grenais não ocorresse esse tipo de situação, porque vai causar um trauma no Grenal e eu acho que não vai ser interessante para ninguém, né? E volto a dizer aqui, eu não estou defendendo só o torcedor colorado, que assumiu realmente essa questão da cor, até pela sua história, mas do ser humano como um todo. Gente, eu tenho amigos gremistas negros, entende? Eu acho que é uma questão de uma desconsideração total ao torcedor gremista de cor negra que está no estádio e ouve um cântico desse. Eu acho muito mais ofensivo para um torcedor gremista de cor negra ouvir isso do que para um torcedor colorado. Entende? Quer dizer, é ofensivo para os dois. Eu não estou aqui diferenciando. Sim. Mas acho que é uma coisa que não traz nada, não traz nenhum fruto. É que as pessoas dizem que esse cântico, Bellini, ele ocorre há 30 anos. Por que agora vai ser diferente? Por que o árbitro que sempre ouviu agora vai parar? Cara, na verdade, porque a situação mudou, né? Eu frequento o estádio desde que nasci. A torcida do Grêmio hoje tem um imenso número de negros, mas imenso. Não vou fazer aqui comparação com a torcida do Internacional, mas tem muitos. Realmente esse canto é entoado no estádio há no mínimo 10 anos, tá? Assim, que surgiu, tranquilamente. É a primeira música da geral. Tá? Tranquilamente há no mínimo 10 anos. Sempre, nunca ninguém falou absolutamente nada contra esse cântico. Nunca. Acontece que o momento hoje é diferente. Então, hoje nasceu a circunstância de que o que é feito há 10 anos é um absurdo. Mas nunca se falou durante 9 anos e 11 meses.
No último mês virou o absurdo dos absurdos do mundo, o maior crime bárbaro. Tá? Então, assim, ó, eu não tô dizendo que é certo, que não sei o quê, acho que a geral, inteligentemente, vai se dar conta que o momento realmente é um momento delicado, que o país vive um momento delicado com relação a isso e vai abolir esse canto, não vai mais fazê-lo, mas o fato objetivo é que ele existe há 10 anos e de um mês para cá ele virou um problema. Até então ele nunca foi problema, nunca foi. Acho que isso é um troço pontual que tem que ser falado. Tá? E a torcida do Grêmio negra canta esse canto do mesmo modo que a torcida do Grêmio branca, porque o objetivo do canto, ele é coisa de estádio, cara, porque a gente está começando também num ponto, e aí é uma preocupação que eu tenho, acho que tem situações claras que tu tem que te dar conta que manifestações são sim preconceituosas. Agora, pô, daqui a pouco nós vamos jogar uma pelada na rua, o cara vai dar uma chegada e tu, aquelas coisas que a gente diz de futebol, tu manda o cara para aquele lugar, tu diz que ele é filho disso, filho daquilo, tu diz, pô, sai daqui, negrão, o cara diz, sai o alemão, e tudo vai virar preconceito. Pô, acho que menos um pouquinho também. Bom, vamos até a redação da Band. Só um detalhe, Belini. Eu comparo muito com o bullying, por exemplo, que há alguns anos atrás todos nós sofremos aqui, era normal. Hoje em dia existe a palmada para criança, por exemplo. Todo mundo levou um lacinho aí. Eu apanhei de cinta, né, Resta saber o seguinte, não pode mais. Tudo isso é conscientização ou é exagero? Essa é a questão. A situação é delicada. Certamente tem um pouco de cada coisa. Na redação da Band está o Cláudio Andrade com os destaques dos nossos telejornais. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Logo mais 15 para 5 da tarde tem Brasil Urgente dos Gaúchos e hoje, olha só, a gente vai mostrar tudo aí sobre os profissionais da área da saúde e da segurança do Hospital Pronto-Socorro de Porto Alegre que participaram de uma simulação hoje que envolveu o socorro de cerca de 20 vítimas graves. O treinamento foi dado por técnicos alemães para avaliar todos os procedimentos, desde a chegada do paciente até a agilidade no encaminhamento. A gente está vendo aí na entrada dos hospitais, nas emergências, o pessoal do SAMU ajudando também com as ambulâncias, aí o pessoal simulando acidentados, tudo isso então, né, para preparar o pessoal para ficar preparado nesse tipo de caso durante a Copa do Mundo. E o Hospital de Pronto-Socorro foi escolhido como hospital referência para atendimento de traumas durante a realização da Copa do Mundo aqui na capital. Logo mais 15 para 5, Brasil Urgente dos Gaúchos e 10 para 7 tem Band Cidade com a previsão completa do tempo para o fim de semana. Eu espero você, Chico. Valeu, Cláudio Andrade. O empresário Jorge Machado está ouvindo o programa, está mandando mensagem aqui, dizendo aqui, você tem que lembrar do Sobis, que esse sim decidiu coisa, não o Nilmar, e tem razão. O Sobis decidiu 2 Libertadores da América, fez muito mais que o Nilmar no Internacional. Tem toda a razão, Jorge Machado. Embora jogasse muito menos. Depois do intervalo tem mais Grenal e dentro de campo aqui os donos da bola. Até já. Com o Infinity Tree do Grêmio, a primeira chamada do dia é só 25 centavos. Tu não imagina o bandeirão do Grêmio que eu comprei. Não imagina que eu comprei. E todas as outras chamadas do dia são de graça. Aí, já que é de graça, tô te ligando só pra te dizer que eu tatuei um baita escudo do Tricolor. Só o escudo? Adivinha o nome que eu coloquei no meu guri? João Tricolor. E se eu te disser que eu troquei o meu nome? E além disso, tu ainda recebe grátis tudo sobre o Grêmio direto no teu TIM. Quem torce com a TIM sempre ganha. Assista nesse sábado Carmen Flores com você. Dicas de decoração, saúde, beleza, comportamento, personalidades e tudo com muito bom humor. Carmen Flores com você, 11h30 da manhã, aqui na tela da Band. Amor, vai começar o jogo. Não, eu peguei o controle primeiro e hoje eu vou assistir minha novela. Mas amor, o jogo... Não, nem pensar. Não perca as melhores jogadas e notícias sobre o seu time. Envie agora o nome do seu time para 1315 e receba tudo isto no seu celular. Faça você também um golaço. Não dê bola fora. Envie o nome do seu time para 1315 e fique de olho na jogada por apenas R$ 13,99 por mês. Os titulares do Grêmio voltam aos treinos hoje à tarde. Nesta quinta-feira, o trabalho aconteceu apenas com os reservas. E o assunto no Estádio Olímpico, claro, foi o Internacional. Dia de sol e de muito trabalho, é claro. Este foi o primeiro treino do Grêmio após a vitória sobre o Brasil de Pelotas e a classificação para a final.
Mas no gramado suplementar do Estádio Olímpico, apenas os reservas participaram da atividade. Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo por causa do jogo de quarta-feira. Mas nesses dias que antecedem o Grenal, pouco se fala sobre o próprio time e muito sobre o adversário. O Inter mudou muito, né, com o Abel. A equipe deles é uma equipe de qualidade, uma equipe muito boa, uma equipe mais experiente. O Inter tem jogadores decisivos, né? Tem o Alex, tem o Jorge Henrique, o próprio D'Alessandro. São jogadores de muita qualidade. O Hélio Paulista tem feito os gols, o Rafael Moura também. Jogadores de ataque, principalmente da marcação. O jogador bola parada deles é forte também. Então a equipe inteira deles é qualificada. A equipe do Inter, no geral, é uma equipe muito boa. Nós temos que ter atenção com todos. Eles têm um bom elenco, não é à toa que estão na final, aplicaram algumas goleadas aí. Mas o torcedor gremista pode ficar tranquilo. A comissão técnica e os jogadores também se preocupam com o desempenho tricolor. O sucesso na Libertadores e no Gauchão são levados em conta. Só que o parâmetro para a comparação começou lá no primeiro Grenal. Acho que o entrosamento mudou bastante. Acho que a gente evoluiu bem não só no Gauchão, mas junto com a Libertadores. Acho que nosso time, pelos adversários fortes que a gente enfrentou na Libertadores, nosso time acho que cresceu bem. Acredito também que o respeito dos adversários, o entrosamento, acho que isso tudo é fundamental para você jogar um grande jogo. Todos os grandes jogos que nós jogamos esse ano, a equipe deu uma resposta muito positiva e tenho certeza que domingo não será diferente. Natural, né? O Grêmio tá respeitando o Internacional, tem que ser assim. O Inter me surpreendeu muito, o Baldasso falou sobre isso, né? No jogo de vocês ficaram muito surpresos, realmente. Não, é que o Inter não vinha jogando como jogou contra o Caxias. Não gostasse do Inter quarta-feira? Gostei. O Alex, acho que, o Alex estreou com a camisa do Inter. Eu, na realidade, gostei do Inter e gostei até porque tu fizesse essa observação com relação à dificuldade que o Grêmio teve com o Brasil, né? Isso traz um fio de esperança para nós. Mas eu gostei do Internacional. Aí volto a repetir aqui, eu acho que os dois times estão preparados para esse jogo. A única coisa observação que eu faria pro meu amigo Abel lá, eu acho que dá para entrar um pouquinho mais fechado, Abel. Botar um volantezinho. Dá para botar o Igor de primeiro homem fincado ali, o William na segunda, que eu acho que a gente vai melhorar. O Davi concorda contigo na concepção de time. O Igor no lugar do Jorge Henrique. O Luciano Davi é o novo John Lennon. Ele acha que imagina um mundo melhor para todo mundo. Ele acha que a gente vai voltar a ter estádio. Grenal, que eu sou libriano, que nem ele, por isso. Eu também sou libriano, o Luciano Davi acha que nós vamos voltar a ter Grenal com torcidas de um terço para um time em relação ao outro e acha que o Abel vai um dia não ser ofensivista. É um sonhador, isso é um sonhador. Agora, o Bellini, o Anderson faz uma manutenção de time e eu acredito que é o novo time do Grêmio. Não tem nenhuma dúvida. O novo time. Mesmo quando o Zé Roberto voltar. Eu não tenho nenhuma dúvida e eu aposto muito que o Anderson vai saber colocar uma marcação adequada, não só no D'Alessandro, mas também no Arangues, que é um jogador que se tornou muito importante no Internacional de hoje. Acho que o Edinho vai dar conta do recado, acho que ele vai... O D'Alessandro, como no Grenal anterior, o D'Alessandro vai ser vigiado. O que tu quer que eu faça? O Edinho, ele nasceu para jogar no Grêmio, ele tem a cara do Grêmio. Tem a cara. Eu vou dar um exemplo, desculpa, eu vou dar um exemplo aqui para tentar derrubar essa teoria, essa tese. Trabalhamos com 3 treinadores lá no Internacional, por incrível que pareça, o Muricy, o Abel e o Tite disseram que o Edinho é o jogador que mais respeita a leitura tática que o treinador coloca dentro de campo. Perfeito. E é verdade. A gente nota isso. E é verdade. Ele pode ter suas limitações, mas ele faz ipsis literis o que o treinador o time tem que ter sempre o candidato. Estou concordando. Não, porque eu tenho dito aqui no programa, o Grêmio evoluiu no seu setor de meio campo, porque o Edinho cumpre essa função e libera o Ramiro e o Riveiros para poder chegar no ataque com a liberdade que chegam. Tá? Porque, e eu não tenho dúvida que ele vai fazer. Eu sei que tu fica louco, mas eu juro que eu não falo para te provocar, viu? Eu falo porque é minha convicção mesmo.
mesmo. O doutor Romero, e só para tu não distorcer as minhas palavras, porque tu já vai dizer que eu tô falando que o jogador então vai ser o Edinho, porque eu não gosto do Luan, que eu prefiro o jogador ruim. Então, eu já tô me adiantando, porque como eu já te conheço, de longa data, eu já tô dizendo antes que não é nada disso. O Luan é um baita jogador, acho que vai ser muito importante no Grenal, mas acho que o Edinho cumpre uma função fundamental. A consideração sobre o Luan demorou 3 segundos. Doutor Romero Belini Júnior tem no time um jogador que em 3 anos vai estar passando para o Cristiano Ronaldo fazer gol, que é o Luan, que é craque. Não é craque, mas não, tem que ser o Edinho, cara. Mas o Luan não vai marcar o D'Alessandro. Quem vai marcar o D'Alessandro é o Edinho. Eu estava falando dos jogadores que podem fazer a diferença no Internacional. Eu entendo o teu trauma com o D'Alessandro, acho que é justificável. Mas, por favor, supera isso, doutor. Cara, eu não sei. Essa é uma outra observação muito boa, porque eu considero que no Internacional, o Internacional tem um jogador, tem um personagem que é a cara do Grenal, que é o D'Alessandro. E acho que o Grêmio ainda não tem essa personagem. Ainda não tem. Mas eu não tenho nenhum trauma com o D'Alessandro. Essa é uma manifestação. Isso é um texto que os colorados costumam dizer. Eu sei que não é o teu caso. Mas esse tipo de manifestação os colorados costumam dizer. Eu não tenho trauma nenhum. Eu faço uma leitura de jogo e acho que ele é um jogador importante, é um grande jogador e como tal tem que ser marcado. E o Grêmio tem o homem adequado para fazer a marcação, que é o Edinho. Eu acho que o Inter tem que cuidar do Dudu e o Grêmio tem que cuidar do Arangues. O D'Alessandro deixa livre, né? O D'Alessandro. O D'Alessandro. Eu acho que o Internacional vai ter essa opção, que se o D'Alessandro tiver marcado, o Arangues vai surpreender. Por isso que eu disse que o Arangues tem que ter cuidado também. O D'Alessandro nunca decidiu o Grenal, né? Não. O D'Alessandro só é responsável pela maior atuação individual da história do Clássico Grenal, que foi o 4-1 de 2000 e... Que no intervalo... Os jogadores do Grêmio pediram para baixar a bola. Que no intervalo pediram para baixar a bola porque ia ser 7-8. O Tite pediu para os jogadores do Inter segurar. Já ganhamos. Aquele primeiro tempo, nós tivemos... Avassalador. Nós tivemos. Naquele primeiro tempo, nós que acompanhamos futebol, tivemos... um período de 45 minutos em que nós saímos da alçada humana e partimos para outra estratosfera. A estratosfera dos diferenciados. E nós vimos uma atuação genial que poucas vezes se viu no futebol. O que D'Alessandro fez naquele primeiro tempo, desde que estou vivo, não vi ninguém fazer. Qual era o ataque do Internacional? Era o Tyson e o Mar? Tyson e o Mar. Pura velocidade. As manifestações do Baldasso relativamente ao D'Alessandro, elas também chegam a tomar uma proporção. É um negócio assim. Agora, eu adoro quando o Baldasso faz esse tipo de coisa, especialmente antes de Grenal, porque eu sei que o pessoal do Grêmio está assistindo. A última vez que ele fez esse tipo de enaltecimento, que o Inter era o Barcelona, a gente sabe o que aconteceu. Mas eu estou dizendo que o Grêmio é favorito pro Grenal, doutor Belini. Mas aí tu te contradiz depois, ao mesmo tempo que tu diz que o Grêmio é favorito, tu diz que mas o D'Alessandro é maravilhoso. O senhor tem que discutir com o Luciano Davi, que é colorado, não comigo. Roberta Gabardo. Cláudio Matzenbacher, podemos ter o Luan, mas D'Alessandro em Grenais desequilibra. Além de craque, é muito experiente, mas eu sou mais o Luan. O Gustavo Osório, o diferencial para o Grenal vai ser o Barcos. Caso ele resolva decidir, ele fará toda a diferença a favor do Grêmio. E a Regina Correia pergunta para o Davi, para ele, qual a importância do D'Alessandro no Inter. Bem interessante a pergunta. Mas tinha que perguntar pro Baldasso, o Davi. Bem interessante a pergunta. Vai ser uma observação razoável. Eu acho que eu assisti desde 1974, que eu consigo me lembrar das histórias do futebol no Internacional, eu assisti 3 grandes camisas 10 passarem pelo Internacional. O melhor deles, Paulo César Carpegiani. Com certeza. Para mim, uma estrela. Rubem Paz e Andrés D'Alessandro. Dessa ordem. Não. O D'Alessandro é maior que o Rubem Paz. Eu não estou discutindo a ordem, tá? Eu estou discutindo eu acho que os 3, na minha concepção, na minha avaliação, os 3 tinham este perfil de vestir a camisa do clube e enlouquecer numa partida num Grenal. Tinham esse perfil. O D'Alessandro, aparentemente, ele tem mais. Acho, não tem a menor dúvida que é um jogador que vai fazer a diferença. Dos 3, eu tive a surpresa de atuar com ele dentro do vestiário, né? O D'Alessandro é um cara extremamente líder, extremamente aguerrido, extremamente sanguíneo no que faz.
mas a minha concepção, a minha visão de liderança dele, muitas vezes ela é muito mais externa do que a liderança de outros jogadores. Por exemplo, o Juan, o zagueiro que a gente contratou de seleção, é um jogador que tem uma liderança silenciosa. O Juan é um jogador que tem uma liderança que ela não é tão... não tem tanto marketing. Então, ela não é tão visível aos olhos das outras pessoas. A gente entende. Mas influencia muito dentro do vestiário. Eu não estou dizendo que o D'Alessandro não influencia também. Eu fui um torcedor e fui dirigente de futebol. O que fica é a imagem que um jogador desse deixa, e o D'Alessandro está deixando, nesses 6, 7 anos de história dentro do Internacional, ele está deixando, e a gente tem que elogiar a forma como ele conseguiu fazer isso no Internacional. Eu elogio. O Santos sabe só o que o D'Alessandro é, para mim, indiscutivelmente um grande jogador. É um jogador que conquistou títulos muito importantes no Internacional e por isso já deixou a sua marca indelével. O torcedor sempre fala isso. Agora, só fazer uma avaliação técnica de jogador, para mim, comparar tecnicamente Carpegiani com D'Alessandro é heresia. É heresia. Isso aí. Essa discussão aqui a gente faz no programa desde que o programa existe. Eu fiz aqui a comparação, na realidade não fiz uma comparação. Eu sei que não fez, tu falaste os maiores que tu viu. Os maiores que eu vi. E quero dizer, Paulo César Carpegiani, para mim, com todo respeito, olha, podem até me criticar por isso, mas eu acho que o Paulo César jogou mais que o Falcão. Não, o meu pai fala isso também. Paulo César jogou mais que o Falcão. Mas eu numa seleção... No Inter, tá? No Inter, por favor, Falcão, não me... Numa seleção histórica do Inter, se eu tiver a possibilidade de colocar no mesmo time o D'Alessandro e o Carpegiani, eu coloco. Se eu tiver que escolher um, eu escolho o D'Alessandro. O Grenal deste domingo vai marcar o confronto entre a experiência e a juventude. De um lado o Inter, com jogadores mais cascudos. De outro o Grêmio, com os jovens que estão dando conta do recado. O Inter vai para o clássico de olho em um garoto que vem infernizando os adversários. O jovem Luan, que tem apenas 21 anos. E para marcar ele, que tá o experiente Juan, de 35. O Grêmio não é só o Luan, né? Apesar de ser um grande jogador, uma grande promessa, existem outros jogadores de nível brasileiro e mundial no Grêmio que merecem nossa atenção. Além de Luan, a missão dos defensores colorados é parar Dudu. A contratação mais recente da era Anderson Moreira será uma das armas da equipe gremista para o clássico de número 400. Enquanto o Inter tem a melhor campanha do gauchão, o Grêmio vem embalado pela boa fase na Libertadores da América. Para Abel, não existe favorito em clássico. O jogo será decidido no detalhe. É aquele jogo, né, que é bom de jogar porque não tem favoritismo, duas equipes estão jogando de forma ofensiva. Deve ser um grande jogo, né? Às vezes ele não é tão bem jogado, mas ele é sempre muito bem disputado. Então vamos para domingo lá para a Arena para tentar fazer um bom jogo. No Inter, a novidade é Rafael Moura, que está recuperado de lesão e treinou entre os titulares na manhã desta sexta-feira. Com isso, o Wellington Paulista vai para o banco de reservas. O restante da equipe é a mesma que venceu o Caxias na semifinal. O Moura vinha marcando gols também, né? Saiu 2 jogos por contusão. O Wellington foi lá e mostrou o quanto ele pode ser útil. Isso que é bom, você poder ter 2, né? Mas o Moura vinha como titular e tá recuperado, recupera a posição. Que Grenal, senhores. Que Grenal. Chico, tu sabe que a gente estava falando aqui antes do Sobis e eu quero fazer uma comparação do Dudu e do Luan com relação ao Sobis. Nada a ver com futebol. A gente estava comentando, o Luciano fez a referência de que daqui a pouco um jogador mais jovem leva uma chegada e pode sentir. Eu me lembro de um Grenal no Olímpico. O Sobis era um menino, acho que era o 2º ou 3º Grenal dele. Eu nunca vi um jogador apanhar tanto num Grenal. Acho que foi 2003 ou 2004. Ele apanhou o jogo inteiro e ele tomava porrada, levantava e ia de novo, levantava e ia de novo. E essa é a leitura que eu tenho do Luan e do Dudu. Eles me parecem ser exatamente esse tipo de jogador. Não vão sentir esse tipo de pressão. Muito bem. Essa comparação de temperamento do Luan com o Sobis é muito bem feita. O Sobis, nos principais momentos, como uma pós-adolescente, o Sobis sempre foi frio. O Sobis sofreu que o Luan não sofreu. O jogo, tá bem, o Sobis foi vaiado e ele superou isso. O jogo mais importante da história do Esporte Clube Internacional, para mim,
é Inter e São Paulo no Morumbi. Esse é o jogo mais importante. Ali se definiu o futuro do Inter. E nesse jogo o Sobis bateu no peito e resolveu. Depois do intervalo a gente volta para fechar os donos da bola falando mais de Grenal. Até já. A CEPREV Assessoria Jurídica atua nos 496 municípios do estado. Reduz em 50% a prestação do veículo e outros financiamentos. Redução de 50% na prestação do veículo. Ligação e consulta gratuita. Ligue 0800 606 1616. Redução de 50% na prestação do veículo e outros financiamentos. Ligue agora. Consulta gratuita 0800 606 1616. Esse recado é para você que é ligado em games. Envie a palavra jogo para o número 48069 e baixe os melhores games no seu celular. É uma super promoção que coloca no seu aparelho grandes sucessos, como Tony Hawk, Kingdom Face e vários outros. Aproveitem, você pode baixar até 10 jogos por apenas R$ 4,99 por semana. Envie jogo para 48069 agora e dê um start na sua diversão. Protear é item indispensável para conservar e manter higienizado o seu ar-condicionado. Faça como os moradores do edifício Bosque Palermo. Valorize o seu patrimônio e garanta saúde para a sua família. Protear tem garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Quer se declarar, mas ficou sem crédito de um celular? Com o OnePay você recarrega agora, mas paga com o seu cartão de crédito. São até 40 dias para pagar. Dá tempo de namorar muito. Ligue estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. Bom, gente, a gente tem que falar de um assunto um pouco delicado agora no final do programa, porque o jornal Zero Hora, pela Lei de Acesso à Informação, obteve com o Ministério Público detalhes do contrato do Inter com o Andrade Gutierrez. E tem uma novidade aí, pessoal. Desde o início, o contrato previa uma responsabilidade do Internacional com as estruturas temporárias. Mas fala em estruturas temporárias? Não fala em estruturas temporárias, Para mim, mas fala em estruturas de apoio que o Inter entendeu como o Gigantinho, o centro de eventos, coisas que já estariam sendo feitas. Porém, ano passado, também tem um ofício enviado ao COL, Comitê Organizador Local da Copa do Mundo, em que a Prefeitura e o Governo do Estado se comprometem em ajudar o Internacional nas estruturas temporárias. Mas o que está acontecendo? Qual é a discussão? Se lá, no contrato inicial, existia essa responsabilidade do Inter e uma garantia, inclusive, da FIFA, de que se até antes da Copa do Mundo não houvesse a construção das estruturas temporárias, a FIFA bancaria e cobraria do Inter depois. O que está acontecendo? Politicamente, tem gente pedindo que o governador Tasso Genro vete o projeto de lei, dando isenção fiscal para as empresas parceiras. Eu confesso, eu vi a reportagem dos nossos companheiros de Zero Hora, eu confesso que o documento, para mim, segue dúbio. Para mim, pode ser entendido o seguinte, que o Inter dando o Gigantinho e o centro de eventos, o Inter estará dando a condição para que a estrutura temporária ali seja estabelecida. Observem bem, como disse, ele me parece ser um contrato padrão para todas as sedes, tá? O que acontece? E vou dar um exemplo que eu acho que o Beira-Rio tem o que a maioria dos estádios novos não tem, até porque não estão totalmente prontos, que é uma estrutura coadjuvante. Você vê na África do Sul lá, precisava ser montado tudo. Então, a estrutura temporária tinha que ter lá os banheiros, né? Tinha que ter, se construir as sedes provisórias. O Beira-Rio já tem isso aí. Então, isso muda tudo. Davi, obrigado pela tua presença, viu? Eu sei que esse assunto delicado, a gente volta a conversar outra hora. E um bom Grenal para todos nós, né? Bellini, Davi. Estaremos lá. Uhul! Na paz. Um ótimo Grenal a todos, um ótimo final de semana. Até segunda aqui, 1h da tarde. Tchau.